Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está aqui. Bom dia a você que está nos assistindo. Nós temos agora a ministração da aula aqui, direto do nosso auditório central. Essa classe ela é conhecida como Adultos 1. Eu sou o professor e também o pastor Hernandes. Nós dividimos aqui, nos revezamos domingo após domingo, trazendo o ensino da palavra. E hoje é um dia especial, nós estamos enfatizando essa questão da família. O pastor Hernandes já pregou um belo sermão agora sobre mães crentes, né? O valor de uma mãe crente, uma coisa espetacular. Quem aqui é alvo, ou é consequência do ensinamento de uma mãe crente, sabe o que isso significa, né? E eu quero falar, à luz da palavra de Deus, sobre a presença de Deus na família. Eu quero convidá-lo a abrir as Santas Escrituras, o Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 12. É um texto extremamente conhecido. Você sabe que o Evangelho de João, ele foi escrito baseado numa seleção intencional feita pelo seu autor, João, através do Espírito Santo. Eles registram aí, o Espírito Santo registra através de João 7 milagres para provar que Jesus Cristo é Deus. E nós vamos estudar justamente o primeiro milagre que está registrado em João capítulo 2, versos de 1 a 12. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Meus prezados irmãos, um dos temas principais, uma das doutrinas principais da Bíblia Sagrada, revelada na Bíblia Sagrada, é a doutrina da presença de Deus. Presença de Deus. Quando nós estudamos isso do ponto de vista da teologia sistemática, nós usamos 2 expressões. A primeira delas é que Deus ele é transcendente. Ou seja, Deus criou todas as coisas, mas Deus transcende a matéria. Deus, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele é transcendente. Mas ao mesmo tempo, Deus, ele é imanente. Ao mesmo tempo que a sua presença transcende o universo, não há 1 centímetro no universo onde Deus não esteja o quê? Presente.
E quando ele vai revelar essa doutrina de forma cabal, é justamente na encarnação de Jesus. Porque aí, depois de se revelar pela natureza, de se revelar na consciência humana, de se revelar através das Escrituras Sagradas, Deus vai se revelar presencialmente através de Cristo Jesus. Por isso que o nome dele, ou um dos nomes que é usado pelo profeta Isaías é Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Deus conosco. Então, guarde bem esse princípio, essa doutrina, e comece a estudá-la à luz da palavra de Deus. E você vai descobrir que é uma das doutrinas mais fascinantes das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo, quando nos deu a grande comissão, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Aliás, nós como igreja, entendemos, à luz das Escrituras, que Ele habita em nós. Ele não só estará conosco ou está conosco, mas Ele habita em nós para sempre. Para sempre. Esse texto que nós lemos aqui, fala da presença de Jesus na família. Porque antes de criar a igreja, antes de criar a sociedade humana, Deus criou o quê? A família. Está lá em Gênesis capítulo 2. E não é por acaso que Jesus Cristo então vai começar a sinalizar quem Ele é, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, se fazendo presente numa festa de casamento. O sábio, o salmista, no Salmo 127, que provavelmente foi Salomão que escreveu o Salmo 127, ele disse: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Significa que o casamento, a família, é um projeto de Deus. E se existe um lugar onde Deus deve estar presente, é na família. É na família. E hoje, um dia muito especial, Dia das Mães, onde muitos filhos, aqueles que não estão com medo de morrer de Covid. Eu vi um testemunho de uma mãe ontem que ela está isolada desde março. Os filhos não foram vê-la. Conversa tudo por telefone, deixa tudo lá na entrada do prédio, mas não tem contato. Mas hoje é um dia especial, porque muitos estão se reunindo para o almoço do Dia das Mães, para agradecer a Deus. E eu quero então chamar a sua preciosa atenção para esse tema: a presença de Jesus na família, a presença de Jesus no lar, a presença de Jesus nos relacionamentos familiares, relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, filhos e pais. Qual a importância da presença de Jesus na família? Vamos ler no texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Veja no versículo 2, lê comigo aí, por favor. O que diz aí? Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Veja que aqui nós temos uma lição preciosíssima. Jesus, ele não penetrou naquela festa de casamento.
Ele não era um intruso. Ele foi o quê? Convidado. Eu não sei qual era o nível de relacionamento, ou o grau de parentesco, ou de amizade, mas ali, em Caná da Galileia, uma pequena cidade, uma pequena vila, próxima a Nazaré, aconteceu esse casamento, e Jesus vai realizar nesse casamento o primeiro milagre do seu ministério, do ponto de vista do registro bíblico. E aqui uma lição extremamente importante para mim e para você. Para que Jesus Cristo, Ele esteja presente na minha família, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos familiares, você precisa o quê? Convidar Jesus. Convidar Jesus. O que é uma família sem Jesus? O que é uma família sem a presença de Jesus? Você já imaginou? Porque se Jesus, Ele é a luz do mundo, uma família sem Jesus é uma família sem luz. E luz significa o quê? Direção. Luz significa vida. O oposto de luz é trevas. Se você observar o significado da palavra inferno, é ser lançado nas trevas. Quando o profeta Isaías profetiza sobre Jesus, ele diz: aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes o quê? A luz. Uma família sem Jesus, um casamento sem Jesus, e eu estou falando aqui para crente, porque nós temos observado o crescimento dos divórcios na igreja, o crescimento dos problemas de relacionamento dentro da igreja. A igreja não está imune aos problemas da sociedade. Nós encontramos nos lares da igreja, nas famílias da igreja, problemas que a gente poderia chamar de inadmissíveis, se nós levarmos em conta que nós somos cristãos e que Jesus está presente na nossa casa, na nossa família. Onde Jesus está presente, a sua graça está presente, o seu perdão está presente, o seu amor está presente, a sua compaixão está presente. Então eu queria destacar, em primeiro lugar, o primeiro ponto desse ensinamento precioso, porque o Espírito Santo, ele não desperdiça palavras, diz assim, que Jesus também foi convidado. Então convide Jesus nessa manhã, para habitar na sua casa, para ajudá-lo no seu relacionamento conjugal, para ajudá-lo no seu relacionamento com seus filhos, com sogro, sogra, família. Veja bem, nós precisamos da presença de Jesus dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Vocês entenderam? Quando se trata de crente, e eu gosto muito daquele texto que está lá em Apocalipse, quando Jesus, escrevendo à igreja, diz assim, né? Eis que estou à porta aí e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você já pensou uma igreja que Jesus está para o lado de fora? O inferno deve ser dentro dessa igreja. Ele que é o Senhor da igreja, Ele que caminha dentro da igreja. O fato de você dizer que é cristão, que é crente, não significa que Jesus está presente no seu relacionamento, que Jesus está presente na sua casa, nos seus relacionamentos. E o texto é bastante claro. A presença de Jesus na família, no casamento, no lar, é uma presença espontânea. Ele quer ser convidado. Geralmente quando eu falo sobre esse texto em casamentos, né? Você sabe que
Hoje, até por questões econômicas, quando os noivos vão fazer a lista de casamento, eles reduzem a lista ao mínimo possível, né? Primeiro, por causa de festa. E eu sempre digo, o primeiro nome que você deve colocar na sua lista de convidados é Jesus. É Jesus. Quando você lê o Salmo 128, ali nós temos um resumo da filosofia judaico-cristã de família, de felicidade, porque o Salmo 128 começa dizendo como? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo dirá bem. A sua esposa dentro da sua casa, a roda da sua mesa, com seus filhos, como videira, como oliveira. E o texto termina assim, a conclusiva: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, 3 coisas que nós precisamos para ser feliz, bem-aventurado, abençoado nessa terra. Primeiro, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Primeiro, quem? Deus. Segundo, trabalho. Terceiro, o quê? Família. Está lá no Salmo 128. É o tripé da nossa felicidade aqui na terra. E se você observar bem, tudo isso aqui está em Gênesis capítulo 2. Deus criou o homem para glorificá-lo, para ter um relacionamento com este homem. Por isso que este homem foi feito alma vivente. Somente a espécie humana pode se relacionar com Deus em amor, em pessoalidade, em comunhão pessoal. Só o homem. Deus plantou um jardim e botou o homem para trabalhar, para lavrar a terra e guardar a terra, e dar um mandato para o homem, para a gente dominar a terra. E a gente vai dominar através do quê? Do trabalho. Preste atenção. Depois, Deus dá o quê? A família. Não é bom que o homem esteja só. Aí Deus cria a mulher e faz o casamento. E Ele faz a primeira cerimônia de casamento, né? Tudo isso antes o quê? Do pecado, antes de Gênesis capítulo 3. Então, se você quer ser feliz, convide Jesus para se fazer presente na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos familiares. Segunda lição que esse texto nos ensina, João capítulo 2, no versículo 3, disse assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Primeira lição: a presença de Jesus na família requer um convite. Segunda lição: a presença de Jesus na família não impede que coisas desagradáveis, imprevisíveis, difíceis, complicadas aconteçam. Pastor Hernandes falou aqui hoje sobre o casamento disfuncional, ele falou de poligamia, mas todo casamento, mesmo sendo monogâmico, ele é disfuncional. Porque não há marido perfeito, não há esposa perfeita, e muitas vezes, o casamento, Deus junta pessoas que são o quê? Opostas. Porque os opostos se atraem. Tá certo?
Por isso que Jesus, no seu ensinamento sobre o casamento, ele diz assim: aquilo que Deus uniu, não separe o quê? O homem. E aí você pergunta assim, mas Deus uniu gente complicada, gente diferente. Por que isso? Porque é o casamento, ou é a família, um espaço onde se opera o quê? A graça de Deus. John Piper diz, usando a figura de Efésios, quando ele diz: maridos, amai as vossas mulheres, né? Como Cristo amou a sua igreja. Ele fala ali que o casamento é uma ilustração do relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja. Jesus é perfeito, mas a sua igreja ela é imperfeita. Por isso que ele está operando na igreja, santificando, purificando, para apresentá-la perfeita. Então não existe casamento perfeito. Não existe casamento onde não tenha problemas, brigas, intrigas, discórdias. Não existe. Tem uns crentes aqui que são muito mentirosos. E quando vai ficando mais velho, fica mais mentiroso ainda. Estou casado com minha mulher há 50 anos. Nunca briguei com minha esposa. Conversa fiada. Irmãos, um casamento, no contexto aqui, a festa de casamento durava 8 dias, uma semana. E a festa de casamento judaico era regada a vinho, tá? Não é Guaraná, não é Coca-Cola, não é Guaraná Jesus, que tem lá não sei aonde. Não. Porque o vinho praticamente substituía a água. Eles tomavam. E se você é um crítico ferrenho sobre bebida, Jesus diz uma coisa quando estabelece a Santa Ceia. Ele diz assim: até que hei de bebê-lo convosco no reino do meu Pai. Lá no céu vai ter bebida, eu não sei o que vai ser, mas vai ter uma gororoba para nós tomarmos lá, nós vamos tomar. Vai ter festa no céu. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando cessar na terra, no céu vai continuar. Então, meus irmãos, acabou o vinho. E talvez o noivo e a noiva, eles estavam lá atendendo os convidados. Quem percebe isso é a mãe de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você: não permita que os seus problemas de casamento e que os seus problemas familiares sejam vistos por outros, mas que você enxergue os problemas que existem no seu casamento, que você enxergue os seus defeitos, os defeitos da sua esposa, os seus filhos, que você enxergue. Não permita que outros vejam. E aqui eu quero dizer para você, né, que nessa pandemia nós tivemos que atender muitos casais aqui, muitas famílias. E eu fico pensando, pô, esse pessoal não é crente. Podia orar junto lá, ler a Bíblia, né? Não, mas irmãos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão diabólicos. O sujeito dizer: olha pastor, eu não aguento mais ficar em casa com minha esposa. Estou eu trabalhando, está ela trabalhando, está as crianças gritando. E você não sabe, aumentou o número de divórcios nessa pandemia. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que acidentes, incidentes, problemas acontecem em todas as famílias, em todos os lares. Não existe família perfeita. Sabe uma coisa que é um absurdo também, eu vejo assim, às vezes, na igreja? Tem pai e mãe que acha que sabe criar filho. Ele acha que os filhos dele são crentes por causa deles.
E para mim isso é um mistério na Bíblia. Porque Samuel teve 2 filhos. E os 2 filhos não seguiram o exemplo do pai. E eu tenho visto na história bíblica e também na história das famílias da igreja, que muitas vezes pais piedosos têm filhos que se desviam. E às vezes os pais que são relaxados, a graça de Deus é tão maravilhosa, que mesmo os pais fazendo tudo para estragar, Deus opera. Não estou aqui, de forma nenhuma, negando a responsabilidade que nós pais temos de criar os nossos filhos na palavra. Mas o fato da gente fazer isso não anula os problemas. Senão seria uma beleza, né? Diz o texto que naquela época a festa de casamento podia durar uma semana. As despesas da festa eram de responsabilidade do noivo. Acabar o vinho em meio à festa era vergonhoso e gerava grandes constrangimentos, porque quando acabou o vinho, acabou a festa. Eu acho isso aqui uma coisa muito interessante, porque há muitos casamentos, há muitas famílias em que o vinho já acabou e que precisa de um milagre de Jesus hoje. Talvez você esteja vivendo um casamento obrigatório, um casamento que já perdeu o prazer, a alegria, a satisfação. Talvez você perdeu o prazer da família, dos filhos, dos netos, dos parentes. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele pode fazer um milagre na sua família hoje, como fez nessa família aqui. Ele pode restaurar o casamento. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode restaurar os seus relacionamentos familiares. Não é à toa que o Espírito Santo, usando o evangelista João, seleciona dos milhares de milagres que Jesus Cristo fez, Ele escolhe justamente o milagre na família. Porque tudo começa onde, gente? É na família. É na família. Não há casamento perfeito. Não há casamento ou família imune de problemas. Há problemas de relacionamento. Há problemas de temperamento. Há problemas de conduta. Há problemas de omissão. Há problemas financeiros. Há problemas de vícios. Há problemas. Toda família tem problemas. O fato de Jesus estar presente na sua casa, o fato de você ser cristão, não lhe dá imunidade de problemas familiares. Tá certo? Pense nisso. Terceira lição que o texto nos ensina: a presença de Jesus no casamento requer um convite. A presença de Jesus no casamento não impede que coisas ruins aconteçam, desagradáveis. Terceiro, a presença de Jesus no casamento, ela é funcional. Funcional. O que significa isso?
é que a presença de Jesus no casamento não é uma presença decorativa. Todos nós conhecemos aqui aquele hábito que alguns têm de, na sala da casa, né, colocar lá a Bíblia aberta no Salmo o quê? 91. Como se aquela Bíblia aberta com aquele salmo ali fosse proteger. Como se a Bíblia fosse um patuá, um pé de coelho. Quando nós estamos falando da presença de Jesus na família, é a presença pessoal de Jesus. E onde Jesus está presente, a sua presença, ela tem um aspecto funcional. Por isso que a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E aí, ela, a mãe de Jesus, falou aos serventes, o que ela falou? Fazei tudo o que ele vos disser. Então veja que aqui há um aspecto prático. É que quando eu tenho um problema no casamento, ou na família, ou no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com os meus filhos, e Jesus está presente, Ele está presente ali para ordenar as coisas. Ele está presente para ser obedecido, para dar as ordens, para trazer as soluções. Vocês estão me entendendo? Fazei tudo o que Ele vos disser. Aí você diz: mas Jesus não era casado, não tem experiência. Não é assim que a gente pensa? Jesus não era pescador, mas disse para Pedro: Pedro, lançai as redes no alto mar. Ele lançou. Irmãos, Jesus, Ele é o autor do casamento. Foi Ele que nos criou. Ninguém conhece mais a nossa natureza. Ninguém conhece mais a nós, a você, a sua família, do que Jesus. Deus tem um projeto especial para a família. Quando Ele vai fazer uma limpeza na terra, como o dilúvio, né? O que Jesus Cristo faz? O que Deus faz? Ele preserva um casal de macho e fêmea de cada espécie. E quem foi que entrou na arca? Noé e toda a sua família. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus quer salvar nossa família. Jesus quer operar na nossa família. Jesus quer que nós falemos como Josué, porque Josué é a versão hebraica de Jesus, o Salvador. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A presença de Jesus é de senhorio, porque Ele é o Senhor, e onde Ele estiver, Ele manda. Por isso que Maria diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Por exemplo, vamos supor que você está com um problema aí de... Vamos pegar um exemplo assim que acontece nos casamentos. Colossenses capítulo 3. Abre lá. Colossenses capítulo 3. Você está com um problema hoje na sua casa de ressentimento. Seu marido falou ou fez alguma coisa, ou vice-versa, ou seu filho, e você hoje está comemorando o Dia das Mães, mas no seu coração tem amargura, tem raiva, tem ressentimento. E aí eu queria chamar a sua atenção para Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Lê comigo.
Vamos ler juntos? 3,13, Colossenses, o que diz lá? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também o quê? Perdoai-vos. Esse verbo suportar é um verbo muito importante para relacionamento. Porque nem tudo que você é e nem tudo que você faz me agrada. Eu tenho que suportar. Tenho que suportar. Eu sou casado com uma mulher muito organizada, eu sou totalmente desorganizado para algumas coisas, né? E tem hora que me dá vontade de matar minha mulher. Você lembra que perguntaram isso para a esposa de Billy Graham, né? Que era presbiteriana. Minha irmã, você já teve vontade de se divorciar do pastor Billy Graham? Divorciar não, mas matar muitas vezes, né? Muitas vezes. Quem tem filho passa raiva com filho, passa ou não passa? Você que é filho, você não tem raiva de seu pai de vez em quando? Tem coisa que você não gosta do seu pai, de sua mãe? Tem ou não tem? Por isso que a Bíblia fala o quê? Suportai-vos uns aos outros. Mas não é somente suportar, não. É perdoar. Como Cristo o quê? Nos perdoou. Como é que Cristo nos perdoou? Fazendo exigência? Ele nos perdoou graciosamente. Vamos um pouquinho para outro problema dentro de casamento, de família. Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12. No versículo 15, Hebreus 12, 15. Diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Se existe um problema seríssimo dentro da família hoje, é o problema da amargura. Amargura. E a amargura ela pode se tornar uma raiz, criar raízes. Mas para criar raízes, foi necessário que uma semente fosse lançada ou não? Para ter raiz, tem que ter o quê? Uma semente. E o que é uma semente de amargura? Uma palavra maldita. Um ato impensado. E aquela semente, se você não jogar fora, se você não expulsar do seu coração, aquilo pode penetrar, pode germinar, pode criar raízes. E tem muito casamento, marido amargurado, com esposa amargurada, vivendo da solidão dentro do casamento. Filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos. Amargura, ressentimento. E você observa que a amargura, ela é como uma bactéria, ela é contagiosa. Contagiosa. Se você tem uma pessoa amargurada dentro de casa, essa pessoa amargurada, ela é capaz de transtornar todo o ambiente e todos os relacionamentos. Por isso precisa ser tratado. Por isso ser tratado. Então, gente, olha, fazei tudo que ele vos disser. As ordens e os mandamentos de Jesus precisam ser obedecidos e praticados. E é tão interessante porque estavam ali 6 talhas de pedra, versículo 6, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas.
Eu já estive lá em Caná da Galileia e conheci esse negócio aqui. É uma caixa de cimento grande. Acho que cabem aí pelo menos uns 200 litros de vinho. Tinha quantos lá? 6 talhas. Mas o que Jesus disse? Versículo 7, veja aí para mim. O que é que diz aí? Então, lhes determinou, tirai agora e levaram. Mas no versículo 7 diz, enchei de água as talhas. E eles as encheram o quê? Totalmente. Preste atenção, irmãos. Uma coisa não bate. Porque o que eles estavam precisando não era de água, era de quê? De vinho. Jesus manda encher as talhas de água. Às vezes você tem um problema e você acha que a solução do problema você a tem, mas você não tem. É a palavra de Deus que tem. E às vezes aquilo que a palavra de Deus diz não bate com a realidade. Quando Jesus faz a multiplicação da pesca, né, maravilhosa, Pedro, que era um empresário da pesca, ele tinha uma empresa, ele era sócio do seu irmão. Eles tinham uma empresa, eles conheciam o que era pescar. Qual era o melhor horário para pescar? À noite. E Jesus, depois de tomar o barco emprestado, fez um monte de sermão lá. Eu imagino Pedro estar sentado ouvindo aquele sermão, quer dizer, além de não pegar nada, além de morar com a sogra, que eu moro na casa da sogra, e chegar lá e dizer que eu não peguei nada, além de não ter o faturamento do dia, eu fico aqui ouvindo desse pastor falando coisa aqui. Aí Jesus diz, vamos para o alto mar. Não foi isso que ele fez? E ele chega para Jesus e diz assim, mas nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei o quê? As redes. E ele lançou as redes baseado naquilo que Jesus disse, que contrariava a lógica da pescaria. Deu para entender? Ordem de Jesus não se discute, se cumpre. E é tão interessante, porque a presença de Jesus na família é uma presença transformadora. Se você pegar a água, substância da água, H2O, a água, ela não tem cor, ela não tem sabor, ela não tem cheiro. Você vai, quando vai tomar água, você cheira a água? Hein? Quando ela tem cor, se tiver amarela ou marrom, você está contaminado. Veja, Jesus, a partir de uma substância da água, ele transforma essa água em vinho. O vinho tem o quê? Tem cheiro, tem buquê, tem sabor e tem cor, ou não? Vinho branco, vinho tinto. O que nós aprendemos isso aqui? É que Jesus pode transformar uma família que está aguada, um relacionamento que está aguado, sem cheiro, sem prazer, sem alegria, sem sabor. Ele pode transformar. Ele pode transformar. Ele é poderoso para fazer um milagre na sua casa hoje, na sua família. Dia das Mães, você está brigado com seu irmão, com sua irmã, por causa de dinheiro, por causa de isso, por causa daquilo, por causa da pandemia. Hoje é dia de reconciliação. Faça o que Jesus está pedindo. Obedeça a Jesus hoje, e hoje o milagre pode acontecer na sua casa. Dos versos 8 a 10, veja que Jesus faz o milagre a partir da obediência. Jesus determinou a eles,
E eles fizeram. Qual é o resultado? O milagre aconteceu. Para Deus fazer um milagre na nossa família, nós temos que obedecer, seguir as diretrizes de Deus. Segundo, Jesus fez o milagre contando com a nossa o quê? Colaboração. O que era para a gente fazer, eu faço. O que Deus pode fazer, Ele faz. Preste atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as mãos que a edificam. Significa que a edificação de uma família é uma parceria. Tem coisas que só Deus pode fazer, tem coisas que só você pode fazer. A mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a louca com as suas próprias mãos o quê? A destrói. Tem que ter a nossa parte. Jesus não encheu as talhas. Jesus não foi lá com um balde encher, trazer a água. Isso é para nós fazermos, a nossa parte. A nossa parte, buscar a reconciliação, buscar o perdão. Certo? Tem a parte que você vai fazer, que a Bíblia mostra o que você tem que fazer. Jesus faz o milagre da transformação. Que coisa linda. É como, você se lembra da tristeza e da alegria na vida do crente? Jesus conta em João 16, ele diz, a mulher, quando ela está para dar à luz, ela sente muitas dores. Mas depois que ela concebe, essa dor e essa tristeza da dor se transforma o quê? Em grande o quê? Alegria. Ele não substitui a dor, ele transforma a dor. Você vai continuar com a mesma mulher, você vai continuar com a mesma família. Essa família que você tem aí foi Deus que lhe deu. Tá certo? Carrega a tua cruz, tá? Até, como diz o hino lá, trocar por uma coroa. E não fica olhando para o casamento do outro, não, que tem coisa pior do que o seu. Não tem família perfeita, não tem casamento perfeito. Jesus, ele faz um milagre. A partir da obediência, contando com a nossa colaboração, ele faz o milagre da transformação, mas a lição principal do texto é que Jesus sempre tem o melhor para nós. Veja, no versículo 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quando Jesus opera um milagre na minha vida, na sua vida, na nossa família, é um milagre de qualidade. É ISO 9000 celestial, entendeu? Talvez os momentos mais felizes que você vai ter em família são os momentos a partir de hoje que Jesus fizer esse milagre na sua casa. Porque Jesus sempre fala, Ele é o Senhor da qualidade. Tá certo? Na multiplicação dos pães, Ele vai mostrar que Ele é o Senhor da quantidade. Mas aqui, o que esse sinal aponta para alguma coisa, para um aspecto do caráter de Jesus. Tudo que Jesus Cristo faz por nós é para melhorar, não é para piorar. Você jamais pode dizer que depois que você aceitou a Cristo, sua vida piorou. Não, sua vida o quê? Melhorou. Porque onde Jesus está presente, mandando, Ele tem o melhor para nós. Nós comeremos o melhor dessa terra. Hoje é dia das mães. Hoje é dia da família se reunir em torno de Jesus. Jesus se pondo no nosso meio. E a primeira palavra que Jesus vai dizer é: paz seja convosco. Paz seja convosco. Hoje é dia de reconciliação, de perdão, de comunhão.
Talvez você não vai ter um bacalhau para comer hoje aí. Vai ter um frango assado com macarrão. Talvez você não tenha aí um queijo do reino. Você comprou queijo de copo, não tem problema nenhum. Porque não é a comida que faz a festa. Quem fez a festa aqui foi quem? Foi Jesus. E onde Jesus está, tem festa. Amém? Vamos orar então? Curve a sua cabeça aí, vamos falar com Deus. Não desista da sua família. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida familiar, o nosso casamento, os nossos relacionamentos. E pedir que hoje, nesse dia especial, Dia das Mães, o Senhor esteja realizando um milagre de transformação, de cura nos nossos lares. Deus, tira todo ódio, todo rancor, todo desentendimento, toda briga, toda intriga. Não permita que o diabo ganhe espaço dentro da nossa casa. Que no poder do Teu Santo Espírito, no sangue precioso de Jesus, a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos sejam curados hoje. Faça esse milagre, para que o Teu nome seja glorificado e para mostrar a nossa dependência total do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Às 11 horas voltaremos com o culto público.